Segunda Pedro, capítulo 1, versos 3 ao verso de número 11. Diz assim: visto como pelo seu divino poder de Deus, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, por estas promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Se você contou, você citou aí 8 virtudes ou 8 recomendações presentes aí. A sequência diz assim, versículo 8: porque estas 8 coisas que foram apontadas aí, estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, com empenho cada vez maior, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição e chamado, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. No decorrer da leitura do texto, eu mencionei que se vocês atentaram, Pedro ele coloca 8 virtudes ou 8 situações que elas precisam estar presentes na nossa vida, porque elas estando presentes, elas vão permitir que nós estejamos envolvidos, engajados, produzindo, curando a nossa esterilidade, a nossa infrutuosidade no trabalho e no serviço do Senhor nosso Deus. Por isso ele vai terminar essa palavra fazendo esse apelo, procurar com diligência, com dedicação, com empenho, com esmero, com vontade ou com intencionalidade buscar estas coisas, porque elas existindo em nós, elas farão com que nós não sejamos nem inativos e nem infrutuosos na presença do Senhor nosso Deus. Deus me chamou a mim e chamou a cada um de vocês
para que nós pudéssemos produzir. Esse é o nosso grande desafio. E quando a gente fala produzir, a gente logo pensa assim: não, eu tenho que ganhar vidas, almas para Jesus. Isso está com certeza presente também dentro do nosso desejo de alcançar outras vidas, de testemunhar a outras vidas e trazê-las para junto, trazê-las aos pés da cruz, trazendo-as para junto do Senhor Jesus. Mas o produzir, ele vai envolver muito mais coisa, né? Não apenas isso. Eu preciso produzir o fruto do perdão, o fruto da justiça, o fruto da misericórdia, o fruto do domínio próprio, o fruto da fé, o fruto da alegria, o fruto da esperança. É muita coisa que a gente precisa produzir. Para quê? Para que a gente possa permanecer ativo e frutificando, florescendo e frutificando na obra e na presença do Senhor nosso Deus. Então nós vamos lá. Eu quero dentro esses 8 valores que Pedro coloca, discriminá-los aqui um a um, para ajudar você e nos ajudar a todos a compreender o que é que ele está dizendo aqui nesta palavra. Ele vai dizer, ele começa com a fé. Então voltem lá comigo, por favor, 2 Pedro capítulo 1, versículo de número 1, verso 5, ele vai dizer assim: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, porque tudo começa com fé. Eu tenho 4 coisas para dizer para você a respeito da fé. Sua fé, primeiro, a sua fé pode crescer. Segundo, a sua fé pode diminuir. Terceiro, a sua fé pode estacionar. E quarto, a sua fé, ela pode crescer. Ela pode desaparecer. Vou repetir de novo para ninguém ficar equivocado. 4 coisas a respeito da fé. A fé pode crescer, ela pode aumentar, é a primeira coisa. Segundo, a fé pode diminuir, é a segunda coisa. Terceiro, a fé pode estacionar. E quarto, a fé pode desaparecer. E se eu sei disso, eu preciso cuidar desta área da minha vida, porque sem fé, me ajudem aqui, Hebreus 12 verso 6 diz que sem fé, sem chance, não tem chance de nós nos aproximarmos, não tem chance de nós nos achegarmos a Deus, nem agradar a Deus. Por isso eu preciso cuidar. E Pedro, inteligentemente, começa falando da fé, porque sem ela você não tem acesso às coisas de Deus. Você precisa crer que Deus existe. Você precisa crer que Ele é o galardoador, aquele que dá recompensas àqueles que o buscam. Porque sem ela é simplesmente impossível. Não tem como agradar a Deus sem fé. A fé que você tem hoje, ela pode crescer, e você é o único responsável para permitir que isso aconteça. A fé que você tem hoje, ela pode diminuir, e você também é o único responsável por permitir que essa situação ocorra. A fé que você tem hoje, ela pode estacionar, e você também é o único responsável pelo estacionamento, essa paralisia da fé. E não se assustem, mas a fé que você tem hoje, ela pode inclusive acabar, se você não a cultivar, se você não cuidar dela. Nós vamos encontrar em outras partes das Escrituras algumas situações em que alguns seguidores de Jesus, eles se viram nessa fronteira, né? do crer, do aceitar, e de repente eles perceberem que o que eles possuíam não era aquilo que o momento exigia da vida deles. Então 2 textos, eles são textos paralelos. Marcos capítulo de número 9, versículo 24. Marcos capítulo 9, versículo 24,
diz assim: e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Esse texto, esse episódio é a cura ou a libertação de um jovem, possesso, e depois que Jesus operou a cura, a libertação, esse pai, em lágrimas, ele peça ao Senhor: por favor, ajuda-me na minha falta de fé. Ou seja, a ausência de fé, ela é possível na vida do homem e da mulher. O Evangelho registra também que Jesus, quando ele entrou em Cafarnaum, ele não pôde realizar ali muitos milagres. Sabem por quê? Por conta da incredulidade daquele povo, pela falta de fé nas coisas do Senhor. E Lucas capítulo 17, verso 5, Lucas 17, verso 5, Lucas 17, verso 5. Esse texto é um contexto em que Jesus fala, o contexto dos nossos relacionamentos, e especialmente o nosso relacionamento com o nosso irmão. Então ele diz assim: eu vou ler o 3 para a gente chegar depois do 5. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Por que eles pediram isso? Porque olha, Senhor, sem esta fé eu não sou capaz, eu não consigo. Aumenta-nos a fé. E aí Jesus responde: se você tiver fé como do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te, transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Olha que coisa interessante. Aquilo que se interpõe entre mim e o meu irmão constitui uma barreira, um obstáculo. Pode ser essa amoreira, pode ser uma montanha, que você fala assim: olha, isso é uma coisa intransponível. O meu irmão está brigado comigo, eu estou brigado com o meu irmão, e há uma barreira entre nós. E Jesus está dizendo que eu preciso perdoar. Se ele te procurou, você precisa perdoá-lo. Se ele te procurar 7 vezes no dia, perdoa-lhe. Aí os discípulos disseram assim: não, mas isso é difícil demais. Isso é difícil demais. Como que dizendo, isso é quase que impossível, Senhor. E Jesus fala assim: isso é somente pela fé. É somente pela fé. Se vocês tiverem a fé como de um grão de mostarda, vocês vão poder dizer para esse monte que está obstaculando a sua comunhão com o seu irmão, essa amoreira que está atrapalhando o seu relacionamento, você vai poder dizer: arranca-te, transplanta-te de cá para lá. E isso vai acontecer pela fé. Ou seja, a reconciliação voltará e a paz igualmente voltará a reinar. Por isso que a gente fala que a fé remove montanhas, o amor remove montanhas. São as montanhas, dos nossos problemas pessoais, interpessoais, nossos problemas de relação, de relacionamento. Só a fé pode fazer isso, porque por nós mesmos nós não somos capazes. Então, Pedro começa estas virtudes apontando a fé e fala: junto com a fé vocês vão acrescentando, vão adicionando outras coisas. E aí vem 7 outras coisas. Portanto, fé é o fundamento sobre o qual nós crescemos espiritualmente, não tem outro jeito. Se você quer crescer espiritualmente, você precisa de fé.
Aí nós vamos agregar as outras coisas à fé. Virtude, versículo de número 5. Associar com a fé a virtude. O que é virtude? Virtude é o contrário de vício. Todos nós sabemos o que são os vícios, né? Tudo que é contrário de vício é virtude. São as coisas boas, né? Vícios são as coisas ruins, são as coisas desagradáveis, são aquelas coisas que causam mal ao nosso físico, à nossa alma, ao nosso espírito. São vícios de toda espécie, de toda ordem. E a gente logo pensa em vício de beber, vício de fumar. Mas tem gente que é viciado em sexo, tem gente que é viciado em mentira e vários outros tipos de vícios. Aí, virtude é o que? É vida de pureza, pureza de caráter e também de disciplina na presença do Senhor. Virtude é tudo aquilo que se opõe àquilo que é vicioso nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Então, quem tem fé vai, com certeza, vai vencer vícios e vai procurar viver uma vida com uma pureza de caráter e de disciplina na presença do Senhor, porque a fé te proporciona isso. Terceira coisa, ele vai dizer, leiam comigo lá no verso de número 6, com a virtude, o finalzinho do versículo 5, com a virtude, o conhecimento. Fé, virtude, conhecimento. Que conhecimento é esse? É o conhecimento daquilo que Deus pensa, né? E dos seus valores. Você sabe o que Deus pensa a respeito de você? Você sabe o que Deus pensa dos seus atos, das suas atitudes? Você sabe o que Ele pensa? E o que você pensa de Deus? Eu preciso de fé para entender isso. Fé, virtude e conhecimento daquilo que Deus pensa e daquilo que são os valores de Deus. Sem fé você vai ler a Bíblia de capa a capa, mas você não vai entender, porque Deus vai falar 1, 2, 300 vezes, mas você vai achar aquilo lindo e maravilhoso, mas aquilo que é lindo e maravilhoso não vai encontrar aplicação na sua vida. Porque está faltando? Faltou a fé no começo e faltou esse conhecimento que eu preciso, que você precisa. A gente encontra, né, nas repartições públicas, em algumas escolas, né, lá um exemplar da Bíblia, que é um livro figurativo, né, apenas para poder dizer isso aqui é um símbolo da nossa fé. Mas a relação que se tem com a palavra é uma relação distante, fechada, porque não se lê, porque não se medita, não se reflete, não se aplica a palavra de Deus na vida. Porque se a palavra fosse aplicada, a nação não estaria do jeito que está, a cidade não estaria do jeito que está, as nossas instâncias públicas não estariam do jeito que está, as escolas não estariam. É porque muitas vezes nós temos o livro apenas como um exemplo, um livro de estante ou um livro decorativo. O que Deus pensa? O que Deus pensa? Qual o conhecimento que nós temos de Deus e que Deus tem a nosso respeito? Eu preciso saber isso, porque sabendo como que Deus pensa, eu vou procurar viver, procurar agir e viver fazendo aquilo de acordo com o que Ele pensa, não do jeito que eu penso, do jeito que eu quero, do jeito que eu acho certo, que eu acho melhor. Fé, virtude, conhecimento. E aí ele vai continuar então com o conhecimento, versículo 6, domínio próprio, que Paulo vai depois listar também lá em Gálatas 5, 22, 23 e diante, sobre fruto do Espírito, domínio próprio. O que é domínio próprio? Domínio próprio é a habilidade de você lidar com você mesmo antes de você lidar com os outros. Amém? Domínio próprio é a habilidade que você tem de lidar com você mesmo antes de você lidar com as outras pessoas. Porque se você não tiver domínio próprio, você não vai conseguir entender o outro, não vai aceitar, não
não vai acolher, você não vai conseguir se relacionar, não vai conseguir conviver com o outro. Então você precisa primeiro se dominar. Domínio próprio é a habilidade que você tem para lidar com a sua ira, que você tem para lidar, com a sua ira, com os seus ressentimentos, com as suas mágoas. Isso é domínio próprio. Como é que eu lido com essas situações na minha vida? Como é que eu trato dessas coisas na minha vida? Se você não tratar disso pessoalmente, você vai ter enormes dificuldades de tratar isso com o outro, com a pessoa. Domínio próprio é habilidade, guarda isso, habilidade de lidar com você mesmo antes de você lidar com os outros. Aí Pedro vai continuar dizendo: com o domínio próprio, você precisa também associar a perseverança, que é esta habilidade de pacientemente permanecer, de você pacientemente manter-se fiel àquilo que é correto. Associar com o domínio próprio a perseverança. Habilidade de você, com paciência, você manter-se fiel àquilo que é correto, mesmo quando a grande maioria continua o seu curso fazendo aquilo que é errado. Às vezes você é você é 2, 3, 4, diante da grande multidão, está todo mundo fazendo, mas não significa, porque a maioria está fazendo, significa que a maioria tem a razão e ela esteja correta. Perseverança é isso, é você manter-se fiel naquilo que você crê, permanecer fiel naquilo que você acredita, mesmo que é uma corrente enorme prosseguindo o seu curso, fazendo aquilo que é errado. Olha, isso não é fácil, porque a nossa tendência é de sermos arrastados, de sermos engolidos para fazer aquilo que todo mundo está fazendo. É por isso que eu preciso desta perseverança. Sexta virtude. Com a perseverança, Pedro diz que nós precisamos associar a santidade. Santidade. Esses próximos 2 anos, 2016 e 2017, a nossa igreja, ela definiu, no último concílio geral que aconteceu, e a cada 2 anos a igreja trabalha, um tema diferente. Então esse ano 2016 e 2017, o tema é: discípulos e discípulas nos caminhos da missão produzem frutos de uma vida de santidade. Produzir frutos dignos de uma vida santa, de uma vida de piedade na presença do Senhor nosso Deus. Olha, Pedro está dizendo isso daí. Essa santidade é plenitude de espírito, é uma vida guiada pelo Espírito de Deus, que reflita o próprio Senhor Jesus. Se Ele é santo, eu preciso refletir essa santidade, eu preciso ser santo também. Por isso Pedro vai dizer assim: associe com fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, santidade, que é plenitude de espírito. É uma vida que é guiada, dirigida, direcionada, conduzida pelo próprio Espírito de Deus, e que reflita o próprio Senhor Jesus nas coisas que nós fazemos, nas coisas que nós pensamos, nas coisas que nós realizamos. Eu quero repetir: se nós afirmamos que Ele é santo, eu também preciso buscar e servir a Ele dessa santidade de vida. Porque assim diz o Senhor: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. A 7ª coisa que Ele vai colocar, que deve ser associada, é a fraternidade. Com a santidade, a fraternidade. O que é fraternidade? Fraternidade é um estilo de vida amoroso, um estilo de vida relacional e cuidadoso. Quando a gente fala de estilo de vida, a gente fala de um modo de ser. Não é que a gente escolhe fazer aquilo, não, é a minha vida.
isso aqui é muito sério, porque às vezes nós temos uma tendência de amar e de sermos cuidadosos e de sermos amorosos, né? E de nos relacionarmos com aquele que se parece com a gente. É uma tendência nossa, né? Leu na minha cartilha, a gente anda junto. Não leu? Está fora. É a nossa tendência humana. Se você crê da maneira que eu creio, vamos junto. Agora, não quer não? Segue o seu caminho que eu vou seguir o meu. Pedro está falando assim, que nós precisamos associar virtude, aliás, santidade com fraternidade. E fraternidade é estilo de vida amoroso. Eu preciso ajudar o meu irmão mais fraco, eu preciso ampará-lo, eu preciso estender as mãos. Se alguém está se perdendo, não acaba de empurrar ele para o abismo, não. Dê a mão, puxa ele para cá, fala: eu vou te ajudar, meu irmão. Eu quero ser seu amigo, eu quero te ajudar, eu quero te socorrer. Mas a nossa tendência às vezes é fazer o contrário. E às vezes a gente julga, né? Preconceituosamente. Fulano não quer nada mesmo. Ele não quer nada mesmo. E aí então nós o desprezamos, nós o deixamos de lado. Olha só, fraternidade, quero repetir, é estilo de vida. E ele precisa ser um estilo de vida em amor. Precisa ser um estilo de vida de relacional e de cuidado para com os nossos irmãos. Eu não vou ler aqui agora, mas o apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Romanos, ele vai instruir a igreja a fazer isso, né? E vós, e depois aos Gálatas também, vós que sois espirituais, vocês que são mais fortes espirituais, corrigir com brandura, né, aqueles que são fracos, para que eles cresçam, para que eles progridam também na fé com o Senhor. E finalmente, associar a fraternidade com o amor. Eu achei linda essa colocação do apóstolo Pedro, porque ele começa com fé e fecha com amor, né? Ele põe a fé. Se você imaginar um triângulo, né? Um triângulo, lá no tópico em cima você tem a fé, porque tudo começa com a fé, e depois a base é o amor. A base do triângulo está ali o amor, porque começa com a fé, mas o amor tem que cobrir todas estas áreas do viver. Por isso, a maior de todas as qualidades é o amor, porque é o amor que nos capacita a nos darmos e a nos doarmos em sacrifício pelo nosso irmão, a nos doarmos em sacrifício pelo outro. Sem amor, você não consegue se doar, se entregar pela vida do seu irmão. Então eu quero aqui nesta noite deixar isso aqui. Você pode ler em casa depois de maneira, né, mais vagarosa, e dizendo: Senhor, completa na minha vida aquilo que talvez o pastor não tenha falado lá no culto. Mas eu diga para Deus assim, que eu gostei, Deus, desta palavra, eu amei essa palavra e eu quero mais dela para a minha vida. E se você, durante esta palavra, você experimentou que a fé que você tem hoje não é a fé que você deveria ter, porque você tem estado na presença do Senhor tanto tempo, você acha que ela está estacionada, você acha que ela está muito baixa, quase se perdendo, diga isso para Deus, faça como aqueles dois homens, aumenta-nos a fé. Você precisa de fé para você enfrentar os problemas, as dificuldades. Olha, eu tenho dito aqui algumas vezes assim: nós só começamos o ano. Hoje é o último dia de janeiro, nós temos 11 meses ainda pela frente. Prepare-se, porque a vida vai te preparar peças. Não pensa que você vai caminhar de maneira tranquila os 11 meses. Você vai ter lutas no caminho, vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar a fúria de leões do inimigo. E se você tiver com a sua fé baixa, você vai ter dificuldade para entrar na batalha e fazer o enfrentamento do mal na sua vida. Então peça ao Senhor, avalie-se, como é que está a sua fé, como
Como é que está o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com Ele? Como é que está o seu depósito? Que valores você tem colocado dentro desse depósito, na sua vida? Você vai precisar disso. Então peça ao Senhor para que Ele suscite fé no seu coração, para que Ele desperte a fé no seu coração, e para que você tenha fé para enfrentar. Agora, você precisa também de compreender o que está na base daquilo que Pedro coloca, que é o amor. É o amor. Às vezes você ter um membro da sua família, você gostaria tanto que ele estivesse servindo ao Senhor. O que você tem feito? O que você tem feito para que esta pessoa ela conheça e ela tenha um relacionamento de fé com o Senhor? Você precisa amar. Você precisa amar. E amar é a maior de todas as qualidades. É aquilo que vai me capacitar e vai capacitar você a se dar em sacrifício pela vida do outro, pela vida do seu irmão. Seja na oração, seja no testemunho de fé, seja no socorro, seja na solidariedade. Mas o amor é a maior de todas estas qualidades. Que você tenha isso. Se você não anotou, eu pedi para você ler em casa depois. Grife na sua Bíblia aí: eu preciso, em 2016, preciso de fé, que é o fundamento para eu crescer espiritualmente. Eu preciso desta virtude que é pureza de caráter e de disciplina. E eu preciso de conhecimento daquilo que Deus pensa. Que Deus pensa da minha vida, do meu relacionamento, do meu casamento, da minha família, o que Deus pensa da minha conjugalidade, o que Deus pensa de tudo. Eu preciso, em 2016, domínio próprio. Eu preciso lidar comigo, preciso tratar das questões de ira, de fúria, de irascibilidade que existe dentro de mim. Eu preciso, em 2016, de perseverança, habilidade de pacientemente manter-me fiel àquilo que é correto, de não me afastar daquilo que é certo. Eu não quero apenas fazer o que dá certo, mas quero fazer aquilo que é certo. E eu preciso de santidade na minha vida em 2016. Plenitude de espírito, uma vida guiada pelo Espírito de Deus, não guiada por mim mesmo, pelas minhas emoções, pela minha carnalidade, mas uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Eu quero em 2016 um estilo de vida amoroso, marcado pela fraternidade, um relacionamento verdadeiramente amoroso e cuidadoso para com o meu irmão. E finalmente em 2016 eu quero a maior de todas as qualidades, o maior de todos os dons, o amor, que me capacita a me dar, a me entregar e a me doar ao meu irmão, em nome de Jesus. Marque na sua Bíblia, leia em casa e fala: Deus, eu quero isso, Deus, em 2016, eu quero isso para a minha vida. Busque, empenhe-se e certamente Deus cumprirá esta palavra na sua vida e também no seu coração. Amém? Eu quero orar, eu quero agradecer a Deus e quero desejar que essa palavra ela possa marcar profundamente a sua vida e o seu coração aqui nesta noite. Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus. Antes de eu orar, eu quero dizer, e eu algumas vezes eu tenho dito aqui, e eu quero nessa noite dizer novamente: nós precisamos resolver, precisamos decidir o que é que nós vamos fazer com a palavra que nós recebemos. O que eu vou fazer com essa palavra? E agora? Aqueles que estavam reunidos em Jerusalém no dia de Pentecostes, depois que Pedro terminou a sua pregação, eles se ajuntaram num canto e perguntaram: e agora o que faremos? E agora o que faremos? Eu acho que essa pergunta deve ser pergunta sua individual. E agora o que eu faço?
e deve ser pergunta coletiva, como igreja. E agora, o que nós vamos fazer com essa palavra? Está com você e está com a igreja. Você agora se torna responsável por esta palavra de Deus na sua vida. Decida o que você vai fazer com ela. Eu não posso decidir por você, mas você pode decidir o que você vai fazer com essa palavra em nome de Jesus. Feche os seus olhos.